Hoje eu quero dividir com vocês tudo o que eu perdi por ser uma boa menina. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora, artista, mentora de mulheres e sempre fui uma garota boa, boazinha, obediente, que não deu trabalho. Mas, antes da gente entrar nessa história, eu quero começar dizendo o que me impulsionou a falar sobre isso aqui no podcast, pra não ser uma coisa tipo, ai meu Deus, eu era uma garota. Ai, não tem nada a ver com isso, tá, gente? É algo um pouco mais profundo que eu gostaria de trazer pra vocês pra gente poder discutir. E talvez algumas de vocês vão se identificar bastante, ou comigo, ou com um outro ponto que eu vou trazer aqui. Eu tava no Substack, que é o aplicativo onde eu escrevo as newsletters pra vocês, inclusive quem ainda não é inscrito, eu vou deixar aqui embaixo. O Substack é uma rede social para escritores e leitores, pessoas que gostam mais de conteúdos longos, que gostam de ler, de acompanhar, coisas um pouco menos feitas para engajar e mais feitas realmente a partir daquilo que a gente tá pensando e sentindo no momento. Eu tenho amado muito essa rede social, é o meu canal principal de conteúdo atualmente. Inclusive, a Desejante começou a subir no ranking. Eu recebi uma notificação dizendo que a Desejante, que é a minha newsletter, estava subindo no ranking. Eu fiquei bastante feliz. E então, eu convido vocês a conhecerem quem ainda não conhece. Estava eu passeando pelo Substack e eu dei de cara com uma newsletter que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, de uma mãe de duas adolescentes. E ela levantou uma questão bastante interessante. Para quem não conhece, não está familiarizado com a cultura pop, existe uma cantora chamada Sabrina Carpenter. Se você já ouviu falar, enfim, você já sabe quem é. A Sabrina, ela vem da Disney e atualmente ela tá naquele processo que toda garota Disney passa de querer não associar mais a sua imagem à inocência, à infantilidade que a Disney propunha. A gente viu isso acontecer com a Christina Aguilera, com a Britney Spears, a maior de todas, com o Justin Timberlake, com quem mais? Vocês sabiam que o Ryan Gosling foi da Disney? Pois é, mas a gente não viu isso acontecer com ele. Enfim, aí a gente viu isso acontecer com a Demi Lovato, com todas essas garotas com a Miley Cyrus, quem não se lembra da minha época, do primeiro VMA lá da Miley Cyrus, onde ela apareceu toda sensual, enfim, e todo mundo ficou, oh meu Deus, o que aconteceu com a Hannah Montana? Natural, são mulheres que foram muito associadas à infantilidade, ao universo infantil, e que quando chegam à vida adulta querem provar que são adultas. E assim, muita gente julga elas e tal, mas gente, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu comecei a me ver como uma mulher adulta e eu queria me provar como uma mulher adulta, também passava muito pelo campo da sexualidade. Eu sinto que é algo que a gente tá descobrindo sobre a gente, que a gente tá, não é nem descobrindo, mas que a gente começa a se apropriar sobre a gente, porque nós mulheres a gente entende essa questão da sexualização muito jovens, infelizmente. Mas eu sinto que à medida que a gente vai ficando adulta, a gente começa a ver que aquilo é nosso, a gente começa a se apropriar e a querer expressar isso à nossa maneira. E eu acho que é isso que acontece com todas essas garotas que foram Disney, boas garotas na Disney, e que de repente se veem livres para serem quem são. Então, feito esse pequeno paralelo, Sabrina Carpenter é uma dessas garotas. Eu adoro as músicas dela. Tá? Eu acho bem divertidas. Eu sou muito universo pop, gente. Adoro música pop, adoro ouvir música pop, principalmente na academia. Aqui no meu trabalho, não. Eu escuto uma coisinha mais calma e tal, um folkzinho, adoro escutar uma MPB. Mas na academia, eu sou música pop. E eu sempre gostei também, quando era criança, era Spice Girls, era Britney Spears, eu adorava essa galerinha aí. Então eu gosto muito da Sabrina Carpenter. Mas surgiu uma grande polêmica e uma problemática entre mães de adolescentes e crianças que são fãs da Sabrina por conta da Disney, porque agora os conteúdos das músicas dela, eles são um pouco adultos demais para essa galerinha. São conteúdos mais sexualizados, são conteúdos mais sensuais. Ela adotou uma postura mais sensual, meio que uma pin-up nos anos 50. As pin-ups, elas eram aquelas mulheres todas sensuais que pareciam que tem um quê infantil, ao mesmo tempo que muito sensual, como Marilyn Monroe, que vocês sabem que é uma grande referência pra mim, eu gosto muito da Marilyn, mas a Marilyn, ela construiu essa imagem a partir desse lugar da infantilidade misturado à sensualidade, e isso é extremamente complicado, sim. Concordo com tudo, e calma que a gente vai chegar lá, eu tô me atropelando um pouco nos assuntos. Vamos voltar. Sabrina constrói essa imagem
de sensualidade, um pouco de inocência e ingenuidade no olhar, que é o que a Marilyn também trazia. E as suas letras são bastante fortes, assim, para crianças e adolescentes ouvirem. Elas têm umas coisas de duplo sentido, mas a Sabrina, a performance da Sabrina no palco é bastante sensual. Ela, inclusive, encena algumas posições sexuais no palco, então os pais começaram a ficar preocupados de que referência é essa que eles estão permitindo que suas crianças vejam. Paralelo a Sabrina Carpenter, essa mãe, a autora da newsletter Celeste Davis, a newsletter dela se chama Matriarchal Blessing, está em inglês, mas tem a opção de vocês jogarem numa inteligência artificial e traduzirem se vocês quiserem muito ler e vocês não falarem inglês, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo linkada. Essa mulher, Celeste, estava dizendo que ela estava vendo muitas mães e muitos pais preocupados com as filhas adolescentes em relação a Sabrina Carpenter. E realmente é algo que eu, que nem sou mãe, vejo circular bastante, principalmente ali no Substack, enfim, artigos que falam sobre isso. Se a gente voltar no tempo, as mulheres como a Sabrina sempre foram uma preocupação para a sociedade, né? A Marilyn Monroe lá atrás, quando ela vem com uma postura mais sensualizada, mais sexual, ela, ao mesmo tempo que tinha muita admiração, né? As pessoas admiravam muito ela, inclusive mulheres, muitas mulheres admiravam muito a Marilyn. Ao mesmo tempo que tinha essa admiração, tinha uma demonização. Era um lugar que a gente não queria ir. Era um lugar bonito, era um lugar tá legal ali, mas era um lugar proibido. Era um lugar que não era encorajado para outras mulheres seguirem. E por isso, a gente tinha que ter uma narrativa de que essa mulher era profundamente triste. De que ela era fracassada, na verdade, na vida dela. Para que a gente não queira ter uma vida como a dela. E não que a Marilyn não tenha sido uma mulher depressiva e com as suas questões. Ela realmente foi. Mas a narrativa, ela é reforçada, né? Olha, se você for ser uma mulher como essa, você vai terminar deprimida, triste, sem filhos, sem marido, sozinha e tudo isso, né? Outra mulher que sofreu bastante isso foi a Madonna. A Madonna também veio, né, com uma força de libertação sexual forte. Também foi uma pessoa que a sociedade achava e até hoje acha e considera desnecessária, uma coisa, uma afronta ou algo que um exemplo a não ser seguido, né? Uma pessoa que não acrescenta boas coisas para as nossas meninas, para as nossas mulheres. E aí vem a Sabrina Carpenter na mesma onda e tá acontecendo a mesma coisa com ela. E essa mãe, a Celeste, essa autora, essa escritora, ela estava falando que ela foi levar as filhas dela para um show de uma outra garota, daí também da cultura pop atual, chamada Gracie Abrams. Eu não estava tão familiarizada com a obra da Gracie Abrams. Eu conheci, na verdade, por causa de uma música que virou trend lá no TikTok. E que eu vi que ela estava sendo considerada, assim, nossa, a próxima. Eu achei engraçada a próxima, porque a outra tá muito jovem e viva ainda, que é a Taylor Swift. Mas, tipo, a próxima Taylor Swift, ou alguém muito parecido com Taylor Swift e tal. E eu só conheço uma música dela, que é uma música que a galerinha tava dublando ali no TikTok. Então eu nunca tinha ido a fundo das letras dela. A letra que eu conhecia era uma letra onde ela coloca... Ela tá meio que criticando o cara que ela gosta, porque ele trocou ela por uma outra mulher, outra menina, sei lá, enfim. Ela está falando pra ele, eu aposto que você acha que ela é toda legal e não sei o quê, mas na verdade isso e aquilo. Aquela coisa de rivalidade feminina clássica que muitas obras pregam. Enfim, o ritmo é legalzinho e tal, a voz dela é muito boa. Eu tava achando até, gostosinho. Aí eu me deparei com esse artigo que eu falei, cara, a gente realmente precisa muito falar sobre isso. Ela foi no show da Gracie Abrams com as filhas dela. E aí ela disse que na hora que ela chegou lá no show e ela começou a prestar atenção nas letras das músicas, ela falou que a vontade que ela teve de subir no palco, enrolar a Gracie Abrams num cobertor, sentar ela no sofá e falar, olha, tá tudo bem, vamos lá, vamos começar de novo. Por quê? As letras dela são totalmente voltadas para o homem e para a vontade dela de ter o amor destes homens e de como ela vai se diminuir caso isso incomode estes homens. E ela cita alguns trechos de algumas músicas ali, que eu vou até pegar para ler para vocês, porque eu acho que ele me trouxe uma perspectiva bastante interessante. Quer ver? Uma das letras diz assim:
Eu me queimei por você e você nem sabe o meu nome. Se você me pedisse, eu abriria mão de tudo pra ficar perto de você. A outra, me desculpa se eu não consigo acreditar que ninguém vai realmente se apaixonar por mim. Aí tem outra. Olha isso. Eu sinto falta de brigar no seu velho apartamento, quebrar louças quando você está desapontado. Eu ainda te amo, me desculpe. E ela falou que ao longo assim do show ela foi vendo que as letras são sempre assim: ah, me desculpe, eu te amo, eu posso ser menos se você precisar, eu posso ser aquilo que você precisa. E ela disse que aquilo foi dando muito mais nela um desespero das filhas estarem ouvindo do que das filhas estarem vendo a Sabrina Carpenter simular uma posição sexual no palco. Porque ela disse: se eu tiver que escolher entre uma referência e outra, eu prefiro a Sabrina, porque pelo menos ela faz aquilo com consciência do que ela tá fazendo e por ela. No caso da Gracie Abrams, tudo que ela faz e fala é em função do homem, no sentido assim, de se diminuir para caber num espaço que ele resolve dar para ela ou não. No final das contas, gente, a minha reflexão aqui com vocês, eu já acho que isso aqui é bastante interessante da gente olhar, porque quando eu falo que a gente é ensinada determinadas coisas, não é sobre o que os nossos pais sentam e nos ensinam, é sobre também o que a sociedade, a cultura está colocando na nossa mente. Nós, mulheres, meninas, né, quando éramos crianças, o que a gente consumia e que era grudado ali na nossa mente? Além dos contos de fada, que tem todo esse romantismo, a minha geração consumia bastante, e essa geração também, enfim, acho que sempre tem, uma questão da sexualização. Então, a gente tinha o El Chan, com aquelas mulheres maravilhosas, sensuais, shortinho curto, bababá. A gente tinha banheira do Gugu, a gente tinha gata molhada, tinha tiazinha, feiticeira e não sei o quê. Ao mesmo tempo que tinha isso, tinham as princesas do outro lado. Vocês percebem que culturalmente, ao longo de muitos anos, a gente tá sempre dividida entre a meretriz e a santa? E é isso que ela fala, inclusive, na newsletter. Essa dicotomia, ela vem de muitos anos, né? Ela vem, inclusive, ela é bíblica, inclusive, né? Ou você é uma Virgem Maria, ou você é uma Jezabel. Ou você é a santa, ou você é a escória da humanidade, que é a prostituta. E é como se nós, mulheres, a gente tivesse sempre dividida entre essa escolha. Ou eu vou ser a muito certinha, ou eu vou ser a prostituta. Inclusive na escola, as meninas que eram chamadas, eu não gosto de falar essa palavra, porque eu não gosto dessa palavra, tá, gente? Eu não sei porque eu não gosto dessa palavra. As vadias, né, da escola, e as que eram pra casar, a gente tá sempre tentando entrar em uma dessas categorias. E esse texto mexeu muito comigo, porque a categoria que eu me enfiei foi a da pra casar. Foi a da Gracie Abrams. Foi a da correta. A da santa. Eu sempre fui uma menina muito boazinha, muito obediente, muito elogiada pelas pessoas justamente por conta disso. Sempre soube como me comportar, sempre fui vista como a menina que era pra casar. É um lugar extremamente desconfortável de se estar, mas é um lugar que te recompensa bastante, porque socialmente você é mais aceita quando você é a boazinha. E eu percebi isso muito cedo. Eu percebi que ser a pessoa, ser o outro lado, ser o oposto, era ser condenada. Tinha meninas da minha escola que elas eram o oposto, e eu via toda a condenação que era feita para elas, né? Elas eram mal faladas, elas eram mal vistas. Na minha época de adolescência, a internet estava começando, né, a borbulhar, então tiveram algumas meninas que tiveram sim as suas fotos vazadas. Teve uma menina na minha cidade que isso aconteceu, foi um grande escândalo, ela era super jovem. Eu fiquei apavorada, e aí vem aquele negócio, tá vendo? Tá vendo? Você tem que tomar cuidado, não é pra fazer essas coisas. E aí eu fui entendendo que era muito mais negócio ser a menina correta do que ser o outro lado da moeda, né? Agora eu quero falar pra vocês o que é ser essa menina correta por dentro. Porque socialmente, realmente, você é mais aceita. Socialmente, realmente, as pessoas... você é mais palatável, né?
você é mais fácil de ser entendida, fácil de ser engolida, né? Em todos os sentidos, eu acho que esse fácil de ser engolida é bem interessante, assim, como metáfora, porque em todos os sentidos. Eu demorei muito para conseguir me impor em situações, eu demorei muito para conseguir ter confiança e segurança de me expressar, expressar as coisas que eu desejava. Eu sinto que eu sempre fui uma pessoa espontânea, uma pessoa que eu nunca tive muita. Eu sou tímida, mas eu nunca tive muita vergonha de me colocar, de falar em público. Isso nunca me abalou muito. Então, ao mesmo tempo que tinha essa Inara que ia e que fazia e que acontecia, tinha um outro lado meu que ele foi muito abafado e apagado, que era a minha sensualidade. Qualquer coisa relacionada nesse sentido, eu tinha muito medo que viesse à tona para que eu não fosse punida. Só que isso não me impediu de ter relacionamentos complicados, isso não me impediu de sofrer assédio, isso não me impediu de passar por nenhuma coisa que as pessoas acham que só uma mulher como a Sabrina Carpenter passa. O outro lado da moeda também passa. E passa, às vezes. Eu não sei se até mais, porque eu acho que os dois lados eles estão sucumbidos a uma visão masculina do que é ser mulher. Tanto uma quanto a outra. Pode parecer que a Sabrina tem mais domínio de si, mas tudo que ela tá fazendo não deixa de ser uma sensualidade através do olhar masculino. Ainda é chamar a atenção do homem. O novo álbum dela, se eu não me engano, chama A Melhor Amiga do Homem. E deu bastante polêmica essa capa, onde ela está de quatro, assim, abaixada aos pés de um cara. E a música dela de trabalho que tá rolando agora é tipo homem criança, assim. Por mais que ela pregue essa coisa de que é ela quem está do domínio da situação, é ela quem domina os caras, existe ainda uma preocupação com o olhar masculino, existe ainda uma sensualidade que ela é agradável aos olhos do homem, tanto que é essa mistura da inocência e da infantilidade com a sexualidade, que é algo gravíssimo, que inclusive também está em alta agora em pauta por conta do vídeo do Felca. Gravíssimo, gravíssimo quanto ao longo dos anos da nossa sociedade, a associação de trejeitos, olhares, vestimentas infantis à sexualidade é algo que é até meio que incentivado, né? É bem doentio isso. Então tem esse lado que não é nada positivo. Por outro lado, tem uma mulher certinha, boazinha, que faz tudo correto, que é modesta, às vezes, na maneira como se veste, na maneira como fala, que ocupa um espaço muito pequeno, que não é percebida, assim, como alguém que vai atrapalhar alguma coisa, e ao mesmo tempo, ela sofre de uma coisa que é não ter voz. Essa mulher não tem voz, essa é uma mulher silenciada, é uma mulher que também vive em função de agradar o homem. Eu sei porque durante muito tempo eu fui essa menina. Eu era uma pessoa que. Eu me lembro uma vez que um cara que eu tava saindo fez uma coisa que me incomodou profundamente. Eu conto pra vocês o que foi. Ele combinou comigo que iria me buscar X horas. Eu me arrumei, passei o dia inteiro, né, esperando aquele momento, tal, me arrumei. Saí com os amigos porque ele ia me buscar nesse lugar onde eu tava com os meus amigos e eu tava pronta, arrumada. Ele não vinha, não vinha, não vinha, não respondia minhas mensagens, não me atendia. De repente ele me liga umas várias horas depois e me diz que esqueceu, que tinha combinado que ia me buscar, mas que eu podia pegar um Uber e ir até ele. Eu morava em São Paulo na época e eu tava do outro lado da cidade, assim, era muito longe. Eu falei, não, eu não vou mais, agora já deu pra mim. E aí no dia seguinte eu fui encontrá-lo. E eu tava com muita raiva, eu fiquei com muita raiva de ter sido esquecida. Com muita raiva. E a minha vontade, na verdade, era chegar lá e falar: "Você é maluco?" Era expor essa raiva, era ser essa mulher, sabe, que sente essa raiva. E o que que eu fiz? Eu cheguei pra ele e falei: "Ó, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem agora, não tem nada demais, mas eu fiquei um pouco chateada, assim, né, com o que aconteceu. Mas eu tô bem agora, tá? Tá tudo bem. Não tem nada de errado. Mas eu acho que você podia ter me avisado, né? Mas tudo bem também, acontece." Foi dessa forma que eu expus a minha indignação e a minha raiva. Praticamente pedindo licença e pedindo desculpa por ter ficado incomodada com o fato de que ele me esqueceu. Vocês percebem
como isso tira a nossa força de comunicação, de expressão e de self mesmo, né? E de ego, num sentido positivo, de eu, gente. Eu não tinha voz. Eu não podia atrapalhar o homem. Eu não podia atrapalhar ninguém. Eu criei a minha personalidade nesse lugar do não atrapalharás. Na sua existência não pode atrapalhar. Por que vocês acham que o lema do meu trabalho é assuma os efeitos colaterais de ser quem você é? Porque durante muito tempo... Ai, meu Deus, eu fiquei emocionada. Ai, durante muito tempo, eu não queria que a minha existência tivesse efeitos colaterais na vida de ninguém. Seja na vida da pessoa que estava comigo se relacionando amorosamente, seja na vida da minha família, seja na vida das minhas amigas. Eu não queria que a minha existência tivesse efeito colateral. Então, eu diminuía. Eu não falava. Eu não falava aquilo que eu precisava, eu não falava o que me incomodava, eu não falava as minhas dores, eu não falava nada. Para que não causasse efeitos colaterais. Então, é um peso de você estar sempre bem, de você estar sempre obediente, de você estar sempre agradável pro paladar do outro. E quando eu li esse texto da Celeste, eu me identifiquei tanto com a Grace Abrams, eu fiquei com a mesma vontade dela, eu fiquei com vontade de pegar essa menina no colo e falar pra ela, Mona, sai daí. Sai daí porque isso não vai evitar você de ter relacionamentos abusivos, muito pelo contrário, talvez abra muito mais a possibilidade de você ter, porque você tem tanta dificuldade de se colocar e de ser quem você é, de assumir os efeitos colaterais da sua existência, que você aceita e você começa a achar que realmente é aquele lugar que você tem que estar. O meu primeiro relacionamento sério e de tempo, enfim, é o Lucas, que é o meu companheiro, meu amor, até hoje. E mesmo dentro da nossa relação, que é extremamente saudável, que é extremamente, enfim, fértil, uma relação potente, uma relação onde a gente se ouve e se escuta, mesmo dentro dela, que eu sei que eu tenho uma abertura para eu poder existir inteiramente como eu sou, eu ainda vejo a minha dificuldade de expor algumas questões. Eu ainda vejo a minha dificuldade de ser ouvida, não no sentido de que ele não vai me ouvir, mas eu me expor, porque ainda existe um medo de incomodar o outro. Ainda existe um medo de invadir o espaço do outro, porque eu me condicionei a ser agradável o tempo inteiro. E eu penso sobre isso muito, porque todo o trabalho que eu faço com mulheres é de nos tirar desse lugar, porque é um trabalho que eu faço comigo o tempo inteiro, que é me tirar desse lugar do nada, sabe? Desse lugar improdutivo, desse lugar pequeno, minúsculo, que é apertado para existir. Todo esse trabalho é porque eu sinto na minha alma o quão difícil é ter me condicionado a esse lugar. E eu me condicionei a esse lugar por achar que eu ia ganhar mais, por achar que eu ia ser mais aceita, que eu ia ser melhor vista. E realmente sou, realmente fui. Eu era muito bem vista na minha cidade, na minha escola. Eu venho de um lugar onde as pessoas realmente me elogiam e gostam de mim, gostam da minha companhia. Então eu ganhei muitas coisas sendo assim, mas eu perdi a minha força de expressão, que depois dos meus 28 anos foi quando eu comecei a entrar em processo de recuperar. E até hoje estou recuperando. Até hoje percebo esses resquícios em alguns lugares. E aí eu fiquei pensando quando eu li esse artigo, por que é que a gente tem que se contentar em escolher entre esses dois papéis? Porque quando a Celeste falou, se tiver que escolher entre os dois, eu prefiro que a minha filha vá pro lado da Sabrina. Por que que a gente só pode escolher entre esses dois lugares, que são lugares que foram desenhados, né? Desenhados para o bel prazer de quem nos consome como um objeto, como uma coisa. Então, eles escolhem, hoje eu quero a prostituta, hoje eu quero a santa. Eu quero a santa para casar, eu quero a prostituta para me divertir. E parece que nós somos condicionadas a escolher apenas entre esses dois lugares, até hoje. Porque se eu tô falando isso até hoje com vocês, é porque uma mãe de 2 adolescentes escreveu sobre 2 jovens cantoras que estão influenciando a personalidade de suas filhas. Então, até hoje, nós temos ali na mídia os mesmos estereótipos influenciando a personalidade das meninas. E nenhuma das duas vai vencer, porque nenhuma das duas é a gente. As duas são produtos
palatáveis ao gosto dos homens. E isso é tão doido, e isso é tão difícil da gente se desvencilhar. Esses dias eu tava ouvindo a tia do Lucas falar da importância de uma série como Sex and the City pra época, porque foi a primeira vez onde a sexualidade estava no poder das mulheres, estava na mão das mulheres, ou seja, falar sobre sexo, o ponto de vista do sexo estava na voz das mulheres. E ainda assim, aquelas mulheres ainda estavam se condicionando ao olhar masculino. Ainda assim, o quanto que a Carrie sofre pelo Big, o quanto que a Charlotte quer um casamento e tenta ser a mulher perfeita. Eu sou uma Charlotte, tá? E tenta ser a mulher perfeita, boazinha, impecável, que não incomoda. O quanto a Miranda, na verdade, acha que ela quer se livrar de todos os estereótipos e acaba virando o completo oposto. A Samantha é a única que eu sinto que tá ali no rolê dela, realmente fazendo o rolê dela, realmente dona de si. Eu acho que a Samantha é a única que talvez um pouco melhor resolvida nesse sentido, ao mesmo tempo que ela morre de medo do amor. A Samantha talvez seja um exemplo dessas que condicionou o seu valor, a sua força sexual, talvez, não sei. É que eu acho a Samantha um pouco mais complexa do que isso. Mas enfim, não vamos entrar nesse ponto. O meu ponto é, onde a gente condicionou o nosso valor? Eu condicionei o meu valor em ser agradável, em ser fácil de lidar. A única pessoa que me acha difícil é minha mãe. Eu acho que é porque é a única pessoa que talvez me conheça cruamente, né? Mas eu condicionei o meu valor a isso. Eu só vou ser amada se eu for fácil ao paladar. Se eu for levinha, se eu não incomodar. Algumas mulheres atrelam o valor se eu for bonita o suficiente, sensual o suficiente. A gente está atrelando e condicionando o nosso valor a como nós vamos ser mais amadas por um mundo que, na verdade, é construído de uma forma não para nos valorizar, mas para nos ter como objetos. Sabe, gente, às vezes eu fico pensando, por que que a gente ainda tem que falar sobre isso, sabe? Tem muita gente que tá cansada desse assunto, que fala, mas ainda, mas a gente já conquistou tantas coisas. E a gente realmente já conquistou tantas coisas. Eu realmente acho que a mulher está num lugar muito massa, diante de tudo que a gente já atravessou. Mas quando a gente vê que as mesmas coisas estão sendo repetidas para as crianças e para os jovens, vocês entendem que no fundo parece que não é uma vitória? Vocês entendem que se as crianças estão tendo que se dividir entre Sabrina Carpenter e Gracie Abrams, a gente ainda está contando as mesmas histórias? A gente está num looping infinito de condicionar a mulher a dois lugares únicos. Ser uma Gracie Abrams na minha vida, ser uma menina boazinha na minha vida, me causou, como eu disse, alguns problemas de expressão, me causou, durante muito tempo, ali nos 20 e tantos, questões com a sexualidade. Era algo que às vezes eu tinha medo de falar sobre, medo de expor, mesmo sendo atriz, mesmo eu não tinha pudor com o meu corpo, mas eu tinha um certo pudor com a minha sexualidade. Eu sempre tive medo de ser vista como uma mulher sensual. Eu tô me abrindo muito com vocês porque eu acho que é interessante que vocês saibam disso. Enfim, terapia, né, gente? Terapia, amigas que olham e falam, amiga, pelo amor de Deus, abre os olhos, veja isso, veja aquilo. Eu sempre quis fugir desse lugar da sensualidade e da sexualidade. Sempre foi algo que eu queria esconder no meu corpo. Então, eu sou uma mulher que tem um quadril mais larguinho. E eu sempre quis esconder isso. Eu sempre usei roupas que... bem anos 50. Que apertassem a minha cintura, mas que fossem largas no meu quadril. Para que não vissem as minhas formas. Esses dias mesmo, olha só. Tô com 34 anos, eu fui provar uma calça. A calça ficou linda no meu corpo, mas ela marcou um pouquinho o meu quadril e foi o suficiente para eu ficar extremamente incomodada. Então, até hoje eu lido com o fato de ter escolhido um lugar da certinha para me expressar e para atrelar o meu valor. Então já caminhei muito, se já, mas vocês sabem que o processo de autoconhecimento e de desvinculação daquilo que a gente teve como verdade durante tantos anos, ele é lento, ele não é assim da noite pro dia. Eu ouso mudar todos os dias. Inclusive, uma das coisas que eu ia fazer era voltar lá e comprar aquela calça. E falar, você vai usar, você vai se ver dessa forma, você vai se... Esse tá sendo
há uns tempos já é o meu desafio, me ver dessa forma, me colocar nesses lugares, sabe? Descobrir quem é essa Inara que eu não permiti que existisse durante muito tempo por medo de que o meu valor não fosse reconhecido por conta dela. Eu sinto que a gente precisa questionar se realmente são só esses 2 lugares que nós temos. Nós só podemos escolher entre essas 2 posturas, ou um lugar de esquecimento, ou um vazio, porque as mulheres que optam por não ser nenhuma coisa nem outra, elas estão num limbo que o mundo, a sociedade não consegue nem interpretar e entender quem elas são. E eu quero estar nesse limbo, que é esse limbo do eu não sou um produto para ser palatável aos olhos de ninguém. Eu não preciso ser. Eu não estou. Eu recebi o meu horóscopo esses dias, ele falou para mim: você não foi feita para o consumo humano. Eu acho que é isso. Eu não fui feita para o consumo de ninguém. E eu preciso entender o meu lugar, que não é feito para nenhum consumo. E eu sinto que é onde eu estou. Eu tô me colocando nesse centro, onde tem horas que eu sou uma pessoa muito agradável, vai ter horas que eu sou uma pessoa mais sensual, e tem horas que eu tenho outras camadas que parece que a gente não pode ter. Talvez eu seja chata em alguns momentos, talvez eu tenha a intelectualidade mais aflorada em outros, talvez eu tenha uma coisa que não é nada feminina, nesse estereótipo feminino em alguns outros momentos, esse lugar que não é nomeado, esse lugar que não é feito para que eu me encaixe. Eu sinto que a gente precisa explorar esse lugar. O lugar das mulheres de verdade, que não são uma coisa ou outra, que não são feitas para nada além de si mesmas e de existir pela própria vida, sabe? Condicionar a nossa existência para agradar o determinado gênero da nossa espécie é muito triste. E mesmo que você seja uma mulher lésbica ou uma mulher bissexual que também se relacione com mulheres, mesmo uma mulher lésbica, vamos pegar que realmente não se relaciona com homem, obviamente você não quer atrair o desejo masculino, mas pensa assim, em algum ponto da sua vida você não está ainda se diminuindo para atrair o afeto masculino. De alguma forma, que não seja sexual, mas de alguma forma. Para ser mais palatável, para ser mais aceita nesse meio, sabe? Porque eu fiquei muito, muito impactada com esse texto de pensar que até hoje essas são as referências que a gente tá passando para as garotas. Essas são as referências que elas estão consumindo. Que não tem nenhuma mulher só sendo mulher. Só sendo mulher. Com todas essas camadas, com todos esses lados, com o lado que é tudo. Que é tudo ao mesmo tempo. Porque a gente é tudo ao mesmo tempo. A gente não é uma coisa só. Eu tenho muita vontade de ser mãe, né? E se eu for mãe de garotas, de meninas, ou menina, eu não quero dar pra minha filha esses 2 caminhos só, e falar, você só tem essas 2 possibilidades. Eu não tenho que escolher entre essas 2 coisas apenas, sabe? É muito triste dar só esses 2 lugares para as meninas entenderem que só nesses 2 lugares elas estarão, entre aspas, e bota entre aspas nisso, valorizadas, porque nenhuma dessas 2 são valorizadas. Uma é mais fácil de ser engolida, e ela é engolida em todos os sentidos. Ela é engolida na sua personalidade, ela é engolida nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus quereres, ela é engolida até que ela não exista, que a voz dela não exista mais e que ela se perca num limbo tão gigante tentando entender quem ela é, se ela desistir de agradar o outro. A outra, ela não é fácil de ser engolida, só que ela também é muito fácil de ser destruída. Ela é facilmente descartada. Facilmente descartada. E não tem ninguém pra dar a mão pra ela, não tem ninguém pra ajudá-la, porque afinal de contas ela escolheu ser a escória da sociedade, ela escolheu estar à margem, ela escolheu ser essa mulher que não vale a pena investir tempo e energia. Eu volto a dizer, eu fico muito triste que ainda sejam só esses 2 lugares que a gente tá mostrando pras garotas. E eu espero que o que eu quero com esse vídeo, com esse podcast, é que a gente comece a pensar formas de existir nesse meio. Comece a pensar formas de simplesmente ser todas essas camadas, sabe? Todas essas possibilidades. Para que a gente mostre para as meninas e para que a gente entenda enquanto mulher que a gente pode ser um pouco de todas as coisas e que a gente não é condicionado, o nosso valor não é condicionado.
pelo que esperam e pelo que querem da gente, enfim, né? São tantas coisas pra gente desconstruir, e a gente tenta e tenta e tenta desconstruir, e parece que a gente tá avançando, e de repente vem uma onda e mostra que, na verdade, a gente tá no mesmo lugar, né? A gente tá vendo, como diz o Cazuza, a gente tá vendo um museu de grandes novidades. E é muito louco pensar que a gente tá sempre vendo um museu de grandes novidades. Esse episódio, ele é um convite para que a gente pense juntas formas de existir que não sejam condicionadas ao consumo, mas que sejam condicionadas a simplesmente existir, com toda a complexidade que a existência nos dá. Porque num mundo de IAs, minha gente, onde muitas coisas serão facilitadas, a gente precisa ter em mente que a única coisa que se sobrará complexa é a existência humana. Então que a gente ouse cada vez mais mergulhar na gente e se entender nesse emaranhado. Certo? Me conta aqui nos comentários como esse episódio fez você se sentir. Aqui na descrição vai estar, como eu disse, a newsletter da Celeste para vocês lerem, mais a minha newsletter e também o site de inscrição para residência criativa, que até o momento nós ainda temos as nossas 3 vagas para fechar essa roda de 10 pessoas, de 10 mulheres que estarão com a gente lá em Pernambuco. Ah, e não mora em Pernambuco, gente, o pacote, ele contém tudo, tá? O transfer do aeroporto de Recife até a casa, todas as refeições e a hospedagem. Então vocês não precisam se preocupar com nada, mesmo que vocês morem longe, a única preocupação é a passagem aérea, tá bom? Ou de ônibus, enfim, como você quiser ir. Mas a gente vai se encontrar lá no aeroporto. Então, a única preocupação é a passagem aérea. De resto, tá tudo dentro do pacote. Vocês não vão ter preocupação com mais nada. E a gente vai viver dias incríveis, de muita força. E é essa força que eu quero e me proponho a guiar vocês a recuperarem. Essa força de expressão e de entendimento de que o seu valor, ele é seu. Ele não é condicionado a nada. Ele é simplesmente seu. Eu vou deixar aqui na descrição. Estamos esperando vocês. Faltam só 3 vagas. Corram, porque em breve a gente vai precisar fechar as portas para a gente poder direcionar as meninas que já chegaram, certo? As mulheres, né? As meninas. Ah, essa mania de falar menina. Depois, outro episódio a gente fala sobre isso também. Um beijo e a gente se vê na semana que vem.